Levítico capítulo 18. Relações sexuais proibidas. O Senhor Deus mandou Moisés comunicar aos filhos de Israel o seguinte: Eu sou Yahvé vosso Deus. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde vivestes. Não procedereis de acordo com o costume da terra de Canaã, para onde vos conduzo. Não seguireis as suas práticas, mas andareis segundo as minhas normas e guardareis os meus estatutos e por eles vos conduzireis. Eu sou Yahvé vosso Deus. Versículo 5. Guardareis os meus estatutos e as minhas normas. Quem os cumprir encontrará neles a vida. Eu sou Yahvé. Nenhum de vós se envolverá sexualmente com sua parenta próxima. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai, nem a nudez da tua mãe. É tua mãe, e tu não descobrirás a sua nudez. Versículo 8. Não terás relações sexuais com qualquer outra mulher que pertença a teu pai, porquanto isto desonraria a teu próprio pai. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 5, o versículo 1, onde vai nos falar sobre o combate à imoralidade na igreja. De toda parte se ouvem comentários de que há impureza entre vós. É uma espécie de imoralidade que não se observa, nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai. Veja só aqui. A expressão grega porneia, aqui traduzida por, entre aspas, imoralidade, significa todo tipo de impureza moral e indecência. O incesto era expressamente contra a lei judaica. Levíticos 18, versículos 7 e 8, que estamos lendo. Amós 2:7. Era expressamente contra a lei judaica, o incesto, e abominável entre os romanos. O antigo orador Cícero declarou que tal ato era desconhecido na sociedade romana de sua época. O texto de Paulo faz supor que a mulher não se tratava da mãe biológica do homem em questão. Ainda assim, uma atitude repugnante mesmo para aqueles que não criam em Deus, abre parênteses, os pagãos, fecha parênteses. Vamos ler Efésios capítulo 5, no versículo 3. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Entre vós não deve haver nem sequer menção, ou seja, nem conversar sobre isso. Versículo 4. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Versículo 5. Porquanto podeis estar bem certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Veja só, a pessoa que persiste na cobiça sexual e de todos os outros tipos exclui a ação do Espírito Santo na sua vida em consequência disso. Deus a exclui da participação em seu reino. 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Romanos 6, 13. Vamos a partir do 12. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Versículo 13. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus como ressuscitados
levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, onde está falando ali que o nosso corpo é santuário de Deus. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. No comentário aqui está escrito: a melhor saída para os momentos de tentação sexual é fugir. A expressão imperativa em grego, nesse caso, traz a seguinte ideia, entre aspas: cultivem o hábito de fugir sempre. 2 Timóteo 2:22, 1 Tessalonicenses 4:3. Pois a imoralidade sexual pode destruir o templo de Deus. Não é possível adorar ao Senhor por meio de um templo profanado. Paulo aproveita para advertir os gregos quanto às práticas sexuais das sacerdotisas de Afrodite em Corinto. 2 Coríntios 12, versículo 21. Temo ainda que, quando estiver convosco outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vós, e que eu lamente por muitos dos que pecaram anteriormente, que ainda não chegaram à conclusão de que precisam se arrepender da impureza, das relações sexuais ilícitas e da devassidão moral que viviam praticando. Voltando em Levítico 18, nós paramos no versículo 8. Não terás relações sexuais com qualquer outra mulher que pertença a teu pai, porquanto isto desonraria teu próprio pai. Versículo 9. Não descobrirás a nudez da tua irmã, quer seja filha de teu pai ou filha de tua mãe, quer seja ela nascida em casa ou fora dela. Não te envolvas sexualmente com ela. Versículo 10. Não descobrirás a nudez da filha do teu filho, nem a nudez da filha da tua filha, pois a desonra delas seria a tua própria desonra. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada por teu pai, portanto é tua irmã por aliança, e não deves desonrá-la. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, pois que também é a carne de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois é a própria carne de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai. Não te aproximarás, pois, de sua esposa, visto que é a mulher de teu tio. Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher de teu filho, e não descobrirás a nudez dela. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão, pois é a própria nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e a da sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhes descobrir a nudez. Elas são a tua própria carne, são parentes próximos, e isto seria um incesto. Vamos abrir Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23, os saduceus e a ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, aproximaram-se de Jesus com uma questão. Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Versículo 25. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar o 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Versículo 29. Então Jesus lhes esclareceu, presta atenção. Vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus.
Aí Jesus continua falando, versículo 30, na ressurreição as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio, são todavia como os anjos do céu. Versículo 31, e, com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Veja só que os saduceus apresentaram uma questão fechada para Jesus. Eles aceitavam apenas os primeiros 5 livros da Bíblia como autoridade divina e há séculos estudavam o assunto sobre o qual interrogaram Jesus. Reivindicaram a lei do levirato, do latim levir, cunhado, fecha parênteses, promulgada a fim de proteger as viúvas, garantir as propriedades e a continuidade da linhagem familiar, para zombar da doutrina da ressurreição defendida por Cristo e com isso desmoralizá-lo. Entretanto, Jesus usou o próprio Pentateuco para mostrar que eles não estudavam as Escrituras com o devido amor a Deus e por isso erravam. Você vê que é a mesma forma hoje. Errais por não conhecer, que vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Nos céus não há casamentos e recebemos novos corpos, como o dos anjos, entre os quais não há macho ou fêmea. Portanto, debater esse assunto não faz sentido. Além disso, os crentes ressuscitados viverão eternamente, uma verdade firmada no caráter de Deus. Êxodo 3:6, Lucas 20:28. Glória a Deus. Então o Senhor, Ele é Senhor, Deus é o Senhor dos vivos, pois ainda que morramos, seremos ressuscitados e estaremos vivos para sempre. Em Marcos capítulo 12, vamos ler também no versículo 24. Então Jesus os admoestou: não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras nem o poder de Deus. Voltando em Levítico, nós lemos o versículo 17, que está escrito: não descobrirás a nudez de uma mulher e a da sua irmã, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhes descobrir a nudez. Elas são a tua própria carne, são parentes próximos, e isto seria um incesto. Versículo 18: não tomarás para o teu harém uma esposa e ao mesmo tempo a irmã dela, descobrindo a nudez desta, estando a tua esposa ainda viva. Não te aproximarás de uma mulher para descobrir a sua nudez durante o período impuro da menstruação. Versículo 20: não te deitarás com a mulher do teu próximo, para que não te tornes impuro com ela. Versículo 21 de Levíticos 18: não entregarás os teus filhos para serem sacrificados no fogo ao deus Moloque. Ora, isto seria profanar o santo nome do Senhor Deus. Eu sou Yahvé. Vamos abrir aqui em Hebreus 13, conclusões e aplicações práticas, né? Aí, a partir do versículo 4 de Hebreus 13: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. 1 Coríntios 6:9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus.
O reino de Deus é herdado mediante o novo nascimento em Cristo Jesus. Toda pessoa que verdadeiramente recebeu o Espírito Santo em seu coração tem a mente de Cristo e será controlada por Deus em seus pensamentos, motivações e realizações. Essa não é uma tarefa fácil nem automática, porquanto Deus não priva o ser humano do livre arbítrio que lhe concedeu. O, entre aspas, eu humano luta contra o Espírito de Deus, pois ambos caminham em direções opostas. Romanos 7:19. No entanto, a vitória do cristão sobre suas próprias inclinações naturais é certa. 1 Coríntios 15:57. Cabe ao crente entregar-se em plena confiança aos cuidados do Senhor e experimentar o poder de Deus na transformação de seus traços nocivos de caráter e personalidade. Não há nada que a presença de Cristo não possa curar ou mudar para melhor. A razão básica de todo pecado e a atitude contrária aos padrões morais e santos de Deus é a idolatria. Uma pessoa sempre se submeterá com prazer ao seu maior amor. Se nosso maior e mais importante amor não for o Senhor, seremos idólatras e, de alguma forma, passaremos a servir ao Deus que escolhemos. Deus com letra minúscula, que escolhemos. Paulo fala de todo tipo de imoralidade e coloca no mesmo nível os homossexuais, adúlteros, mentirosos, viciados, de forma geral, enganadores e fofoqueiros. Cada um desses grupos cultua um Deus particular e precisa se converter dos seus maus caminhos. Não é de hoje que a sociedade é tentada a levar as pessoas à imoralidade sexual e ao Deus do prazer, hedonismo e egocentrismo. Os antigos gregos pagãos já difundiam a ideia de um, entre aspas, terceiro sexo, uma mistura entre os atributos masculinos e femininos que dariam origem a um, entre aspas, homem mais sensível e amável, e a uma, entre aspas, mulher mais racional e competitiva. Personalidades altamente requeridas pelo mercado capitalista e difundidas pela mídia em todo o mundo atual. No templo de Afrodite, em Corinto, a prostituição fazia parte do culto pagão, o que conferia a esse pecado um tom de mistério e certa divinização, bem ao gosto dos hipócritas que sempre buscam uma boa justificativa para seus atos egoístas e contrários à vontade de Deus. Romanos 1:16-32. Parentes, amigos e a igreja devem orar a Deus, especialmente pela conversão dessas pessoas que certamente sofrem escravizadas pelo diabo. Orientar sempre com paciência, firmeza e amor, jamais esquecendo, entretanto, que a conversão é um dom de Deus a seu tempo. Nós, como crentes, somente podemos testemunhar da graça que já recebemos. E é claro também explicar para a pessoa que deve abandonar o pecado, abandonar o erro. Não é só orar. Voltando em Levítico 18, agora o versículo 22, não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, isso é abominável. Não te deitarás com animal algum, tornar-te-ias impuro. A mulher não se entregará a um animal para se juntar a ele, isto é igualmente uma impureza. Versículo 24, não vos torneis impuros com nenhuma dessas práticas. Foi por elas que se tornaram impuras as nações que expulso de diante de vós. Veja só o comentário aqui da Bíblia de Estudo. Depois de muitos séculos de paciência e expectativa, Deus se cansa da atitude ímpia, pagã e absolutamente maligna demonstrada pelas sociedades que decidiram viver afastadas do temor de Yahvé. As abominações da imoralidade das nações pagãs haviam chegado a um tal extremo que somente a ação do juízo de Deus, abre parênteses, destruição, fecha parênteses, era cabível.
a medida dos amorreus se encheu. Gênesis 15:16. Por isso, Deus advertiu a Israel que tivesse toda a atenção e cautela em relação à obediência às suas leis, e não agisse como os cananeus. Afinal, como Israel era o povo escolhido de Yahvé, o Senhor esperava mais deles do que qualquer outra nação gentílica. Deuteronômio 9, 25 ao 29. Continuando o versículo 25. Até a própria terra se tornou toda impura. Eu castiguei a sua iniquidade e ela vomitou os seus habitantes. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Vamos ler a partir do 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Veja só, o termo grego original correspondente à palavra santuário é naos, e era um somente, no qual também existia o chamado, entre aspas, lugar santíssimo. Era um costume pagão acreditar que seus deuses moravam dentro dos seus muitos templos, por isso a profusão de imagem e esculturas. Entretanto, o Deus de Israel tinha em seu templo em Jerusalém apenas um símbolo da presença divina, porquanto o Espírito de Deus habita o templo, que é a igreja, que se manifesta nas igrejas locais. A penalidade para a profanação do templo era a exclusão ou a morte. Paulo aqui se refere às pessoas que profanam a igreja local por meio de divisões e dissensões. Voltando em Levítico, versículo 27. Porque todos estes atos execráveis foram cometidos pelos seres humanos que habitaram esta terra antes de vós, e a terra se tornou impura. Eu vou ler o 26. Vós, porém, guardareis meus estatutos e minhas orientações, e não cometereis nenhuma dessas abominações, nem o israelita natural da terra, e nem o estrangeiro que habita entre vós. Versículo 27. Porque todos esses atos execráveis foram cometidos pelos seres humanos que habitaram esta terra antes de vós, e a terra se tornou impura. Versículo 28. Contudo, se vós a tornais impura, não vos vomitará ela, como vomitou a nação que vos precedeu? Porquanto todo aquele que cometer uma dessas abominações, qualquer que seja, sim, todos aqueles que as cometerem serão extirpados do seu povo. Versículo 30. Obedecei, pois, os meus preceitos, e não imiteis os costumes repugnantes praticados antes de vós, nem vos contamineis com a impureza deles. Eu sou Yahvé, o vosso Deus. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Levítico, capítulo 18. Permitindo Deus, amanhã estaremos lendo capítulo 19, onde fala sobre leis morais, sociais e culturais. Todas as nossas dúvidas nós encontramos aqui resposta aqui na palavra de Deus. Por isso somos instruídos, ensinados diariamente a ler as Escrituras, entender o que nós lemos e colocar em prática em nossa vida diária.